Shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler 1 Samuel de 16 a 19 e Provérbios 27, de 1 a 14. 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: Vens em paz? Respondeu Samuel: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas a este disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui. Nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: Ao espírito maligno, mandado por Deus, te atormentando, que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. 1 Samuel 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se uniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos.
Nas pernas usava caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiam Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, os filisteus aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: É isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: O que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor,
e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando em rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: Juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: Descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: Sou filho de teu servo Jessé, de Belém. 1 Samuel 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: Encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele o conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi: Aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me
com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não o matarei. Deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e o que é minha família ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel, de Meolá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu a darei a ele para que ele sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, dizendo: o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam. Torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Mical viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava, temeu-o ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais famoso. 1 Samuel 19. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com o meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota, por isso fugiram de Davi. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, mulher de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela, e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prender Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá. Ele contou tudo o que Samuel lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote, em Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul. E eles também entraram em transe.
Contaram isso a Saul, e ele enviou mais mensageiros, e este também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo, e eles também entraram em transe. Finalmente, ele mesmo foi para Ramá. Chegando à grande cisterna no lugar chamado Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe responderam, em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar em Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso, o povo diz: Está Saul também entre os profetas? Provérbios 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos, cedo de manhã, como maldição, é recebida. Gente, eu amo essa porção. Ela é rica, poderosa, extraordinária demais. A gente tem aqui, né, a unção de Davi, no capítulo 16, e depois a gente tem ali Davi e Golias, né, que é uma passagem muito conhecida, mas eu quero trazer algo particular sobre essa mensagem poderosa de hoje. A começar ali no capítulo 16, quando Samuel vai ungir ali, né, Davi, o Senhor fala para Samuel, olha, quando ele vai procurar ali, né, quem vai ser o rei ungido, ele olha ali para os outros que são maiores, né, o Davi era o menorzinho, e o Senhor vai falar para Samuel, olha, não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Mas o que eu quero falar especificamente aqui, a gente vê a partir desse trecho que Deus fala para Samuel, como o Senhor ele vê e enxerga as coisas. Muitas vezes a gente tem um padrão, né, de enxergar, de ver, e o Senhor ele mostra que ele vê diferente, ele vê a essência, ele vê o coração. E nesse trecho aqui de Davi e Golias tem algo muito extraordinário também nessa mesma linha de pensamento, e isso agrega para nós algo muito rico nessa manhã. Então, queria trazer o trecho para vocês de quando o pai de Davi envia Davi para levar queijo para os seus irmãos na guerra. Olha, Davi não estava na guerra. Ele estava ali pastoreando suas ovelhas, seus irmãos que eram maiores, que eram mais fortes, né? Que eram mais altos, aparentemente mais preparados, estavam na guerra. E Davi, menorzinho, minhonzinho, né? Tava lá cuidando das ovelhas. Aí o pai dele fala assim: olha, Davi,
Agora você vai pegar aqui uma medida de grãos tostados, você vai pegar pães, você vai pegar queijo e você vai levar para os seus irmãos, você vai lá ver se eles estão bem, né? Porque Jessé estava preocupado se seus filhos estavam bem, porque eles já estavam um período lá, né? Eles já estavam um período lá naquela guerra lá, e ele vai e envia Davi para levar queijo, alimentos para ele, para saber se ele está bem e voltar e dizer como é que ele estava, como é que eles estavam. Então, essa missão, né, era uma missão que ele tinha de levar provisões ali para os seus irmãos. Era uma tarefa o quê? De um mensageiro, né? Não era uma tarefa, uma grande tarefa, não era nada heróico, nada extraordinário. Então, só que tem um detalhe aqui, né? Davi, ele já havia sido ungido rei, secretamente, né? Então, ele futuramente seria rei, mas ele foi enviado como o quê? Como um simples entregador de alimentos. E aí, o que acontece? Quando ele chega lá, no destino dele, onde é que ele tinha que levar lá os alimentos, ele vê o quê? Ele se depara com uma situação em que o exército de Israel estava paralisado de medo diante do Golias, né? Filisteu, Golias. E Golias já estava desafiando o exército de Israel há 40 dias. E os homens, os guerreiros, estavam ali paralisados de medo. E aí, quando, né, Davi, que foi apenas cumprir uma tarefinha aparentemente pequeno, né, como se fosse algo assim de acaso, né? Davi, ele chega lá diante daquilo ali e a gente vê como Deus começa a orquestrar esse evento que foi uma das histórias mais marcantes da história de Israel, né? Então, Davi, ele foi cumprir uma tarefa pequena. Entenda isso essa manhã. Ele foi cumprir algo ali que seu pai confiou a ele, algo simples, algo, né, que não era nada grandioso, apesar dele já ter sido ungido rei secretamente, né? Então a gente vê que Yeshua ele vai dizer assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Davi, ele não desprezou uma tarefa humilde, uma tarefa simples de entregar pão e queijo ali para os seus irmãos, mesmo já tendo aquela unção ali sobre a vida dele, né? Então, entenda que o plano de Deus, ele frequentemente vai se desdobrar através de eventos que parecem ser comuns. Pensa, quem dali daquele exército se coloca lá nesse lugar agora, nesse momento? Quem que daquele exército ali poderia imaginar que um simples garotinho que estava entregando queijo, que estava ali para levar pão para seus irmãos, queijo para seus irmãos, ia realizar uma das maiores vitórias de Israel? Em Isaías 55, a palavra diz assim, ó: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Oh, meu Deus! Ah, Senhor! E nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Então, Davi, ele tinha sido preparado no oculto, né? Ele tinha sido preparado lá nas colinas de Belém, quando ele lutou contra leões, quando ele lutou contra cursos, enquanto ele estava ali pastoreando as ovelhas, que era o quê? Outra tarefa aparentemente insignificante. Vocês estão vendo como é que Deus trabalha, como é que ele faz, queridos? Como é tremendo. Então, essa preparação aparentemente insignificante, simples, né? Foi uma preparação que equipou ele para o momento público de confrontar Golias. Então, Deus prepara ele no oculto
com tarefas simples, pequenas, que parece que insignificantes. Ninguém viu Davi pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Ninguém viu quando ele derrotou o leão. Ninguém viu quando ele derrotou o urso. Mas Deus estava preparando ele para um momento público, para um momento maior, onde ele ia confrontar Golias. E aí o que acontece? Quando Davi ele chega ali no acampamento, né? Ele olha aquela situação, ele consegue, gente, diante de um exército, Davi ele consegue enxergar algo que nenhum daqueles homens, nenhum daquele exército inteiro ali, dentro daquele exército, nenhum dos homens conseguiu enxergar o que Davi enxergou. Ele não viu apenas um problema, mas ele viu uma oportunidade para Deus mostrar o seu poder. Ele pergunta assim: quem que é este incircunciso filisteu para afrontar o Deus, o exército do Deus vivo? Ele vai perguntar, né? Então, é muito tremendo, queridos, porque aqui a gente vê uma prefiguração de Yeshua, né? Assim como Davi, ele vai, chega ali humildemente para entregar queijo e pão, antes de realizar ali algo extraordinário, e Yeshua, ele também, né, viria o quê? Humilde, antes de realizar a maior vitória do universo, da história da humanidade. Então, o propósito de Deus, ele permanece oculto. Entenda isso essa manhã, entenda, pega isso, traga isso para o seu entendimento, para o seu coração, porque Deus está revelando chaves do seu reino nessa manhã, para que você entenda como o reino funciona, né? Deus, ele vai permanecer, ele vai deixar o plano oculto até o momento certo da revelação. Ninguém suspeitava que aquele jovenzinho ali, carregador de queijo, ia ser o matador de Golias. Pensa que o exército todo estava paralisado. Não tinha um homem que tinha coragem ali de enfrentar. Então, a vitória, né, de Davi sobre Golias, ela veio não por armas convencionais da época ali, né, mas veio através da fé simples e da confiança que ele tinha em Deus. Então, para hoje, nunca, 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 nunca despreze, nunca menospreze responsabilidades que parecem ser insignificantes. Nunca. Por menor que seja algo que lhe foi atribuído, que ninguém está vendo. Ah, querido, pega isso essa manhã. Meu Deus, nunca menospreze tarefas simples, pequenas, insignificantes, aparentemente, porque elas podem ser um verdadeiro portal para o propósito de Deus na sua vida. Permaneça fiel, cumpra com excelência as tarefas diárias, as tarefas pequenas, mesmo quando pode parecer assim a coisa mais, né? Não é às vezes aquela tarefa espiritual, né? Que você imagina, às vezes coisas simples do dia a dia. Deixa Deus te forjar, deixa Ele trabalhar. Seja fiel no pouco, porque é assim que Deus trabalha. Olha, Deus não vê como o homem vê, né? As aparências não quer dizer nada. Coisas simples, comuns, Deus vai usar para realizar coisas extraordinárias, mas Ele está olhando para o teu coração. Ele está olhando para o teu coração. Então, entenda isso, que Deus, Ele transforma situações comuns em situações extraordinárias. E Deus, Ele vai usar frequentemente caminhos inesperados. Extraordinária essa passagem, porque revela muitas chaves de como funciona o reino de Deus. Os nossos olhos são abertos, porque a gente vê que realmente foge de tudo aquilo que é convencional, de tudo aquilo que, né, parece ali aos nossos olhos ser uma coisa e, na verdade, é outra. Então,
para Deus, queridos, não existe tarefa insignificante. A história de Davi nos mostra isso claramente. Entenda isso essa manhã. O que parece pequeno aos olhos humanos pode ser um veículo para um dos maiores propósitos de Deus. Davi, ele não chegou naquele campo de batalha como um guerreiro. Ele chega ali como entregador de queijo. E ele acaba mudando o curso da história de Israel. Então, isso nos ensina a honrar o pequeno. A honrar o pequeno. A ser fiel naquilo que é aparentemente insignificante. E reconhecer que Deus, ele frequentemente esconde, oculta os seus maiores propósitos nas tarefas mais humildes. Zacarias 4:10 vai dizer assim, ó: não desprezeis o dia das coisas pequenas. Amém? É manto ou não é, gente? Meu Deus.